O Conselho Nacional de Justiça é um órgão auxiliar do Poder Judiciário com atuação em todo o território nacional. Ele tem a função de supervisionar administrativa e financeiramente o Judiciário. O órgão também fiscaliza o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. A Verena Dias é minha companheira no programa de hoje e vai conferir como é a rotina de um conselheiro do CNJ. Está curiosa? Sim, é sempre importante saber a atuação do CNJ no Judiciário brasileiro. Então vamos? Vamos. Qual o período do mandato de um conselheiro do CNJ? Qualquer cidadão pode denunciar um magistrado do CNJ? Somente bacharéis em direito podem compor o conselho? O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Ele é composto por 15 membros, mais o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E quem preside o CNJ é sempre o mesmo ministro que preside o Supremo. Hoje nós vamos conhecer um desses conselheiros, indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil. Quem é ele? Dr. Jefferson Luiz. Dr. Jefferson, tudo bem? Tudo bem. Verena? Tudo bem. O CNJ é composto por 15 membros mais o vice, né? Como é que é a escolha desses conselheiros? A escolha ela é feita de diversas formas. No caso específico da vaga que eu ocupo hoje, ela é feita pela Ordem dos Advogados do Brasil. A eleição é realizada no Conselho Federal, pelos 81 conselheiros, mais os membros natos vitalícios, membros honorários vitalícios, e são escolhidos então os dois candidatos mais votados. É remetido esse nome ao Senado. No Senado é feito uma análise do candidato e depois o Presidente da República dá a posse a esses conselheiros. O senhor avalia que essa decisão é uma decisão política ou não? Decisão política e técnica. É feita uma análise do currículo dos candidatos, tem que ter determinado saber jurídico, passados correto, e há com certeza um componente político, até porque o órgão é administrativo, ele compõe o judiciário abaixo apenas do Supremo Tribunal Federal, mas é um tribunal administrativo. Então, o trabalho que ele fará será um trabalho também muito político. Então, há toda uma política envolvida na escolha dos membros do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ está previsto na Constituição Federal nos termos do artigo 103b. É composto pelo presidente do Tribunal Federal, um ministro do Superior Tribunal de Justiça, que será o Corregedor Nacional de Justiça, um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, um desembargador de Tribunal de Justiça, um juiz estadual, um juiz do Tribunal Regional Federal, um juiz federal, um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, um juiz do Trabalho, um membro do Ministério Público da União, um membro do Ministério Público Estadual, 2 advogados e 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada. O senhor acha que essa diversidade faz bem para o Conselho? Extremamente salutar. O Conselho Nacional de Justiça ele ainda é um órgão jovem, né, na composição do Poder Judiciário e do sistema brasileiro, mas ele já tem dito ao que veio. Essa composição eclética, ela traz uma somatória de conhecimentos diversos que faz com que se observem os problemas que afligem o Poder Judiciário sob uma ótica muito mais ampla. Então, o Poder Judiciário, com certeza, é o poder mais fechado que existia na nossa República, hoje já não mais o é. Hoje já nós temos condições, através dos trabalhos que o CNJ tem feito, com a colaboração dos tribunais, da Ordem dos Advogados, do Ministério Público, um panorama do que se passa na justiça brasileira. Hoje nós temos ciência que existem 90 milhões de processos no judiciário brasileiro. Nós sabemos hoje que existe um processo para cada 2 brasileiros, enquanto na Austrália é um processo para cada 6.400 australianos. Ou seja, nós temos aí uma jabuticaba brasileira, é um país que vive em cima de processos. Eu, como advogado, sempre achei que a culpa dos processos não andarem, ela se dava em razão da inércia dos magistrados. Nós vimos nos números de 2009 que adentraram ao Poder Judiciário brasileiro 25 milhões de processos. Foram julgados 24 milhões, sobrou ainda 1 milhão de processos e nós só temos 17 mil juízes. Ou seja, a carga hoje de trabalho da magistratura, dos nossos servidores é muito grande. Então o CNJ está fazendo essa radiografia, uma anamnese do nosso doente,
para que nós possamos então aplicar os remédios para que nós tenhamos uma justiça eficiente e rápida. Esses números são crescentes, isso mostra que o brasileiro acredita na justiça e está buscando mais a justiça para resolver suas questões? Se nós falarmos em números, nós temos no Brasil 1.240 faculdades de direito, o último número que eu sei. No restante do mundo tem 1.100. Ou seja, nós temos mais faculdades de direito no Brasil do que no resto do mundo. É outra jabuticaba brasileira. As nossas universidades, a grande maioria delas, eu não sei se a tua tem, não ensina conciliação, não ensina mediação, não ensina arbitragem. Ou seja, os nossos advogados são formados para o litígio. Com essa miríade de milhões de bacharéis de direito, ou seja, cada família tem no mínimo um bacharel, ou bacharéis e advogados, porque o advogado é aquele que já passou no exame da ordem. Nós vemos que a tendência é buscar o litígio, ou seja, não há composição. A nossa legislação, até porque ela é feita por nós que somos formados por litígio, ela leva ao litígio. Então, o número de processos isso no Brasil hoje é algo espantoso. A Constituição de 88, ela abriu realmente as portas do judiciário, e eu brinco muitas vezes que nós temos que modificar a Constituição abrindo a porta de saída do judiciário, porque você entra e não sai mais. É muito complicado. Então é todo um sistema, um problema estrutural que o sistema tem e que o CNJ, por essa diversidade dos seus componentes e pela forma que ele pode atuar, ele está abrindo esse poder judiciário, e hoje os magistrados que no início foram muito contrários ao CNJ têm sido os grandes partícipes junto com os advogados para que nós construamos uma justiça diferente. Os conselheiros têm apenas um assessor, que funciona como braço direito no dia a dia. O cargo é de extrema confiança e neste gabinete é ocupado pelo Daniel Martins. Tudo bem, Daniel? Tudo bem. Como é que é o trabalho do assessor do conselheiro? O trabalho aqui consiste basicamente em elaboração de minutas de votos, despachos e decisões monocráticas, o auxílio do conselheiro nas comissões permanentes e nos grupos de trabalho, o acompanhamento do trâmite dos procedimentos vinculados ao gabinete e a administração ampla do gabinete, que como é um assessor só, ele cuida dessa parte também de chefe de gabinete, no caso. Então é uma parceria que tem que dar certo, né? Tem sim. Somos só os dois, com auxílio de um estagiário e de uma secretária. Como é que é o trabalho do seu assessor aí? Bom, ele quando veio, foi convidado, ele já sabia de que terminantemente ele não pode ficar doente, nem se ausentar do trabalho, porque é ele e ele. Nós só temos um assessor. É um trabalho importantíssimo para o conselheiro, é um trabalho de extrema confiança, em que nós trabalhamos com muito problema de sigilo, assuntos extremamente graves da magistratura, problemas até que têm reflexo nacional. Então, a confiança do assessor é fundamental, e é muito importante também a capacidade de trabalho, porque sendo um só, ele tem que realmente exercer todas as funções dentro do gabinete. Tem que dar conta de tudo, né? Tem que dar conta de tudo. Você viu que tem estagiário aqui, ele falou, né? Vi. E aí, como é que faz para ser estagiário de CNJ? Bom, tem que se inscrever junto ao departamento aqui de gestão de pessoas. A seleção, na verdade, é feita pelo próprio assessor do gabinete, e cada gabinete dos conselheiros aqui tem direito a um estagiário, no caso, que trabalha 4 horas por dia. Já pode se candidatar, hein? Vou já fazer minha inscrição, né? Aproveite o intervalo e escreva pra gente pelo carreiras@stf.jus.br. Dê a sua sugestão.